coração e dar o seu melhor para Jesus nessa noite? Você pode levantar sua mão direita comigo e dizer: Senhor Jesus. Não, mais alto. Senhor Jesus, receba o meu louvor, a minha adoração. Eu estou aqui para te adorar de todo o coração. Será que você pode aplaudir o Senhor mais forte e dar um brado de louvor no seu lugar? Aleluia! Vamos profetizar isso nessa noite. Hey! Nós cremos que algo novo está por vir nas nossas vidas, amém? É isso que nós queremos declarar nessa primeira canção. Hey! Vamos com as palmas assim, ó. Avivamento. Hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Vamos cantar isso! Hey! Os que pensam em escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, há um novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, há um novo vindo. Há um novo vindo. Há um novo vindo.
profeticamente. Ei, eu vejo algo novo vindo, uma nova mente e fé tem. E um novo tempo, nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Uma nova mente e fé tem. E um novo tempo, eu posso ver com os olhos da fé. Uma nova mente e fé eu tenho. E um novo tempo, algo novo virá. 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 Nós declaramos isso sobre Lagoinha, sobre o nosso Brasil. Eu vejo liberdade nesse lugar, tudo sobre as nuvens. Eu vejo Jesus nesse lugar, tudo sobre as nuvens. Vejo liberdade nesse lugar, tudo sobre as nuvens. Eu vejo Jesus nesse lugar, tudo sobre as nuvens. E aqui está, e aqui está, e aqui está, e aqui está. Diga isso. Ele está aqui. E aqui está. E aqui está. Você crê nisso? Dê um brado de novo para Ele. Nós cremos nisso. O Senhor tem preparado algo novo para cada um que está aqui. Eis que faço novas todas as coisas. Será que você consegue perceber? Eu abrirei rios no deserto. Eu abrirei rios no deserto. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Vejo liberdade neste lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está. Será que você pode exaltar Jesus com suas próprias palavras aqui? Ei! Te adoramos, Deus, te adoramos. Ei! As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos gritar isso, teu nome. Você pode gritar isso mais alto.
Você pode erguer suas mãos nessa hora. Ele está aqui, Ele está aqui. Yahvé está aqui. A cura que você precisa está aqui. E quando você adora, o Senhor te toca, o Senhor te cura. Será que nessa hora você pode, com suas próprias palavras, começar a exaltar a Cristo nesse lugar? Vamos, igreja. Com suas próprias palavras, vamos. Exalte o Senhor, Ele está aqui. Yahvé está aqui. Silencie agora os seus medos, as suas ansiedades, e olhe para o autor e consumador da sua fé. Yahvé. Vamos, igreja, exalte, exalte. Exalte o Rei da Glória. Exalte aquele que se deu por você. Vamos, exalte a Ele aqui. Eleve o nome dEle. Eleve o nome dEle. Nós te adoramos, Senhor. Independente das adversidades, Tu és tudo que precisamos. Suas mãos vão dizer: Yahvé, Yahvé. Adonai se manifestará. Se Jesus é o seu tudo, você pode aplaudir mais forte nessa hora. Quantos querem cantar isso quando vocês o amam? Enquanto nós o amamos, o nosso Senhor, aquele que deu tudo por nós. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça que me basta. Se você do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha
já procurei outros amores, mas só a tua presença é capaz de me preencher. Pra onde eu posso ir, Jesus? Tu és a vida, tu és a vida. Vamos cantar isso pra Jesus. Tua presença é o que me basta. Vamos, igreja, abre seu coração e diga isso pra Ele. Tua presença. Quem sou eu? Quem sou eu? Cante isso alto, cante isso alto. Tua presença é o que me basta. Eu não tenho pra onde ir, Jesus. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, diga pra Ele, a tua presença é tudo pra mim. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei. Mais alto, aleluia, diga isso pra Ele. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu me basta. E eu te levarei. Se eu não tenho, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada, não. Tu és tudo pra mim, tudo pra mim. Só tua presença me basta. E eu te levarei. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso. Suas vozes vão dizer distante. Distante de ti, Senhor, não vale a pena. Eu não sei viver, não sei viver. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer
teus grandes feitos de novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Quantos anseiam por isso? Vamos erguer as mãos e dizer: e vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agir amor. Diga isso. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Ora babachoso. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Você tem coragem de cantar isso? Vamos juntos. Fere em meu coração com uma ferida de fome por ti. Quantos o amam, quantos o querem? Ah, Jesus, queremos olhar só pra ti. Nós somos insaciáveis. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vamos gritar isso. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor
você pode erguer sua mão, como quem recebe. Espírito, vamos. Espírito. Nós temos fome, nós temos sede. Vamos cantar isso mais alto, mais alto. Espírito, Espírito. Você que deseja por isso, você que anseia por isso, abre seu coração e cante isso mais alto. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Feche os seus olhos no seu lugar, feche os seus olhos. Levante as suas mãos no seu lugar, levante as suas mãos. A história do nosso Deus, ela é sempre marcada por encontros. E a história de Deus se escreve ao longo do tempo, de encontro em encontro. E é interessante porque quando nós vamos olhar para a história, nós vamos ver que nos piores momentos é o momento que Deus abre o céu. É quando o povo está escravizado no Egito que o Senhor Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo e eu estou indo libertar o meu povo. É quando o povo está no cativeiro da Babilônia, mas ali existiam alguns ainda que não se dobravam. Mas é também quando se levanta Roma e começa a oprimir o povo judeu, e o povo judeu esperando por um líder político. Mas então Deus decide pisar na terra. Ele pisa na terra, mas ele simplesmente não só pisa na terra, mas ele mergulha nas águas do nosso caos. E diz o texto que no batismo de Jesus abriu-se o céu e uma voz do alto dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo filho que era exaltado naquele batismo, ele está aqui nessa noite, e ele veio se encontrar com você. Ele veio encontrar você aqui. Você veio se esconder aqui, mas o Senhor Jesus te achou. O Senhor Jesus te encontrou, e ele está marcando um encontro com você aqui. Então levante as suas mãos e se renda, se renda, se renda a esse Jesus, se renda ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo.
Ele está aqui, Ele está aqui. E ali adorarei. Ora babá, chosso, cotira babá. Ao Deus do meu amor, eu adoro e eu adorarei. Diga: ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, quem me compreendeu, quem me compreendeu, sem nenhuma explicação. Pega suas mãos e peça a Ele: Espírito Santo, Espírito, Espírito, chame por Ele, que desce como fogo e vem nesse lugar. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Pela última vez, você pode gritar isso mais alto: Espírito, Espírito. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida da Luísa, uma criança apenas de 6 anos, está internada no hospital, recebeu um diagnóstico de leucemia e hoje ela fez um segundo exame. Mas nós cremos que o Senhor é possível, o Senhor é poderoso, tudo é possível ao Senhor. E nós cremos que esse resultado pode ser revertido agora, nesse momento. Nós cremos nesse resultado sendo revertido agora. Deus, confunda os médicos, Jesus. Confunda os médicos, ao ponto deles olharem esse exame e não entenderem absolutamente nada. Porque o Senhor Jesus trocou, porque o Senhor Jesus se encontrou com ela agora. E Pai, nós clamamos aqui nesse auditório, se tem alguém precisando de cura aqui, nós declaramos cura sobre esse auditório. O Senhor Jesus quer libertar pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estão presas aos vícios, não conseguem se desvencilhar dos vícios. Nós declaramos agora libertação em nome de Jesus. Livres de toda amarra. Espíritos que atormentam durante a noite, nós declaramos agora: batam em retirada, batam em retirada. Espíritos que tiram a força, que sugam o ânimo, nós declaramos agora: bata em retirada, porque Jesus chegou na casa, Jesus está presente, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim comigo: Espírito Santo, eu creio que Tu és libertação. Espírito Santo, eu declaro nessa noite que eu estou livre, que eu estou livre, que eu estou livre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, exalte o nome dEle.
Lagoinha, se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Se é para o Rei dos Reis, para o Senhor, você pode dar mais do que isso. Vamos, entregue mais. Vamos, Varela, repita essa bateria. Você pode aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Aleluia. Antes de você se assentar, vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Ah, glória a Deus. Pode se assentar aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você veio, irmão. Glória a Deus pela sua vida nessa terça-feira, feriadão prolongado. Você ainda separou um tempo para estar aqui adorando o Senhor em espírito e em verdade. Eu sei que você escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado de você, amém? Você vai sair daqui cheio de um vinho novo na sua vida, amém, meu querido? Irmãos, que presença maravilhosa, né? Eu sou suspeito para falar. Eu cresci muito assim, vendo igrejas batistas, ouvindo coinonia, e a gente é acostumado a ver sempre corais, né? Eu cresci boa parte da minha adolescência também participando de coral, e sempre quando a gente vê a igreja louvando junto com o coral, é sempre maravilhoso. Queria agradecer o Thiago aqui, junto com o coral Revival, né? Isso mesmo? Você pode aplaudir ao Senhor por esse coral maravilhoso? Esses meninos abençoados que têm louvado ao Senhor com tanta graça e com tanta paixão, né? É tão gostoso ver no olho deles assim a paixão por Jesus. Eles amam aquilo que fazem. Isso também inspira a gente, motiva a gente demais. Irmãos, eu me chamo Isaías, eu sou um dos muitos pastores aqui da igreja. Eu queria muito conhecer você que está aqui hoje, nos visitando pela primeira vez. Nós queremos te entregar um cardzinho de boa-vinda. Isso aí, só levantar a mão e nós vamos te entregar um cardzinho de boas-vindas. Nesse cardzinho aqui vai ter um QR Code muito especial, com um Pix para você de R$2.000. Estou brincando. Sem Pix, tá? É só o cardzinho mesmo. É uma brincadeira para ver os visitantes escondidos aqui levantando a mão. É só levantar a mão. Quando você receber, é só abaixar. Tem uma irmã ali, ó, de mão levantada ainda. Quando você receber, você vai perceber que esse cartãozinho é um card destacável. De um lado você tem uma mensagem do nosso querido pastor Flavinho, o pastor aqui da casa. De um outro lado você tem um espaço para você colocar o seu nome e o seu telefone. Então é só preencher o nome legível e o telefone. Para quê, pastor? É só para a gente entrar em contato com você. A gente só quer mandar uma mensagem amanhã, uma mensagem de boas-vindas, te agradecendo pela sua visita e fazendo uma oração por você e nos colocando à disposição. Caso você queira mais alguma coisa, a gente também está aqui. É só levantar a mão ali, ó. Tem uma mãozinha levantada aqui ainda, aqui na nave principal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Aqui no térreo, ali, aqui já foi. Deixa eu ver aqui na primeira galeria, ver se tem aqui, ó. Tem mais uma mãozinha levantada bem aqui no meio aqui. Aqui, ó, tem 432 mãos levantadas ali. Glória a Deus, quantos visitantes. Vai chegar aí, não desiste da gente não. Vai chegar em nome de Jesus. Aí, ó, tá indo do seu lado. Só não abaixar a mão que a gente já tá indo aí. Glória a Deus. Deixa eu ver. Aqui embaixo, eu acho que já foi. Isso. Você pode aplaudir ao Senhor pelos nossos visitantes. Deus é bom demais. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Eu tenho alguns avisos aqui para te dar, que são de suma importância, porque a nossa igreja é uma igreja viva e ativa. Então tem tantas coisas acontecendo. Eu queria que você não ficasse de fora. O primeiro convite que eu quero te fazer é porque sábado agora nós teremos o nosso segundo batismo do ano. Nós temos batismo aqui, a festa das águas. Está chegando frio, né? Meio de abril aí já começa a esfriar um pouquinho. Nós já preparamos o nosso aquecedor ali da Praça da Fonte. A nossa cascata ali já vai estar quentinha. E você que deseja se batizar, finalzinho da tarde de sábado, a partir das 4h30, vai ter um time tão maravilhoso aqui de pastores, líderes, batizando tantos irmãos que se decidiram por Jesus e estão confessando publicamente o que já confessaram internamente. Eu queria muito que você que ainda está na dúvida se batiza ou não, participasse
do nosso curso, da nossa classe de batismo. É só você direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, ou nos vídeos aí, nos televisores, porque essa semana ainda nós vamos te dar algumas lições, algumas aulas, te aconselhar para que você batize com uma santa convicção. Pastor, estou na dúvida. Vai lá, faz aí preenche o formulário aqui e nós vamos tirar as dúvidas, e quem sabe sábado você não batiza também, em nome do Senhor Jesus. Também quero te lembrar que no dia 24 ao dia 25 de julho nós teremos a nossa conferência de juventude aqui na igreja, o Legacy Conf. Então você que tem mais de 18 anos e menos de 100 anos, você está convidado a participar com a gente dessa conferência, fazendo a sua inscrição. É só você procurar os meninos ali na tenda da bênção, está o Igor e um bando de gente cheia do Espírito Santo ali, e nós já temos um primeiro time de convidados confirmado, que é o Dunamis Music. Então você que já quer participar, a gente está avisando com bastante antecedência, estamos chegando já a 1.000 inscrições vendidas, capacidade aqui do templo é só 3.500, então não dá para fazer muita coisa, né? Não dá para fazer milagre mais do que isso, mas eu queria muito te ter aqui. Vai estar todo o time de pastores da juventude, pastor Flavinho, eu, a pastorada aqui. Nós queremos olhar seu rostinho aqui, te dar um abraço. E você conhece um jovem que talvez está afastado dos caminhos do Senhor e que talvez está precisando só de um convite para estar aqui, traz ele. Irmãos, nós quando fazemos uma conferência ou qualquer ação aqui na igreja, e nós temos muitas ações e muitas atividades, se a gente for olhar por cansaço, a gente não faz nada, né? Porque é todo dia, todo final de semana tem alguma coisa acontecendo aqui na igreja, mas a gente só tem um propósito: é ganhar vidas para o Senhor Jesus, é alcançar pessoas. Esse é o nosso propósito. Então quando fazemos conferências como essa, é justamente para isso. Eu fui alcançado aqui em Lagoinha por meio de uma conferência, foi a conferência do Espírito Santo, e eu tenho tantos outros testemunhos que através dessas conferências, ocasiões extraordinárias, também participaram aqui. E eu queria muito convidar você, e que você convide um jovem para participar, porque eu tenho certeza que ele será ricamente abençoado e abençoado. Amém, meus irmãos? Então deixa eu ir aqui rapidamente na palavra de Deus para falar ao seu coração um pouquinho sobre dízimo e oferta, em um texto que está lá em Atos, no capítulo 4, no verso 32, a palavra de Deus diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era comum. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e a grandiosa graça estava sobre eles. Irmãos, esse é um texto que fala sobre a igreja primitiva, o começo da primeira igreja. Aqui não há uma placa, aqui não há disputa de pastores, aqui há o início do que nós conhecemos como a igreja de Cristo ao longo da história. E quando começa a igreja de Cristo, Lucas, o evangelista que escreve Atos dos Apóstolos, ele faz questão de dizer que o sentimento daqueles irmãos era de um mesmo coração. Embora houvessem muitas pessoas de diversas etnias, de diversas realidades, o coração dessa igreja, da igreja primitiva, pulsava junto. É um fenômeno que nós chamamos, dentro da matéria de teologia que estuda eclesiologia, uma palavra no latim chamada concardia. É quando corações começam a bater junto. É quando as batidas do coração são reguladas para que uma multidão de pessoas tenham os batimentos cardíacos alinhados. Isso já acontece de maneira muito sobrenatural quando a gente está cantando, durante um período de louvor, por exemplo. Nós estávamos todos aqui tem gente das mais diversas tonalidades, né? Tem gente que nem tom tem, né? De tão desafinado que canta. Mas quando nós cantamos a mesma letra, com as mesmas palavras, no mesmo momento respiramos juntos, entre cada pausa, entre cada nota, entre cada canção, os nossos batimentos cardíacos involuntariamente, eles vão sendo alinhados. E por alguns minutos durante a ministração de uma canção,
a igreja pulsa completamente junto. Embora sejam diversas pessoas aqui reunidas, nós nos tornamos um só coração pulsando no ritmo da adoração. Isso é maravilhoso. Mas a igreja não é só uma só canção. A igreja também é só uma só palavra. Nós não temos uma outra confissão de fé e prática que não seja a palavra do Senhor. Quando vamos buscar esperança, quando vamos buscar alento, quando vamos buscar refrigério, nós recorremos à palavra de Deus, aquilo que pode gerar vida eterna em nosso coração, que revela-nos o Filho, que nos revela a graça, o caráter de Deus. Durante a adoração o nosso coração é alinhado, mas também quando nos expomos à palavra, toda a nossa vida é alinhada. Isso quer dizer que os nossos pensamentos também precisam ser alinhados, e que a nossa generosidade também precisa ser alinhada. A igreja bonita não é a igreja que tem uma boa estrutura, não é a igreja que tem LEDs, que é moderna, que tem bons músicos, bons pregadores, e isso tudo é muito bom, e é importante que a igreja tenha isso. Mas a igreja linda aos olhos de Deus é a igreja que tem um mesmo coração, que é a mesma na adoração, é a mesma na palavra, é a mesma na comunhão, mas também é a mesma na generosidade. Irmãos, a igreja ou o corpo de Cristo é o lugar onde não deveria haver espaço para o egoísmo, é onde não deveria haver espaço para a idolatria do eu, aonde não deveria haver lugar para buscarmos as nossas ambições egoístas, ou usarmos Deus como uma escada para alcançar um fim devido. Não, é na igreja de Cristo que nós deveríamos partilhar do que temos para abençoar o outro, para alcançar a vida do outro. E todos nós que estamos aqui, nós somos instrumentos de bênção na vida de alguém, somos instrumentos de bênção na vida de outra pessoa. Você não, às vezes não tem dimensão do quanto você tem sido um abençoador nessa casa, abençoando outras pessoas, do quanto você tem sido instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Amanhã cedo, estava recebendo uma mensagem aqui, já de uma ovelha tão preciosa, falando: pastor, eu preciso de um atendimento pastoral, só que eu trabalho de 8 às 18, e eu queria, antes de para o meu trabalho, eu ter uma decisão tão importante, e eu compartilhando com alguns pastores, e amanhã a ovelha vai estar aqui 6 horas da manhã com um pastor atendendo ela. E sabe por que isso é possível, irmão? É possível por meio da sua generosidade. E tem tanta coisa acontecendo, e a lista poderia ser infinita se eu ficasse narrando aqui. E é ruim a gente falar do que a gente está fazendo, mas isso é apenas uma espécie de prestação de contas, para que você tenha noção. Mas o intuito do nosso coração e a única motivação é a generosidade. Eu queria que você fizesse isso com muita alegria e com muito amor. Você pode fazer isso de algumas maneiras. Tem as contas da igreja, a chave Pix, que é o CNPJ. Os nossos lindos diáconos estão espalhados pela nave da igreja e vão passar aí também as salvas, tem a maquininha. E enquanto você vai dizimar e ofertar com muita alegria na casa do Senhor, o coral junto com o bispo Tiago aqui, eles vão cantar. É uma canção inédita, filho? É isso mesmo? Vem cá, fala um pouquinho pra gente. Ele não gosta, aí por isso que eu vou fazer isso. É porque senão a igreja não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que explicar para eles. Fala um pouquinho da música. Vamos ensinar para vocês uma música que chama Conheço um Nome. O nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome, que é a cura, poder, salvação. Vamos cantar isso hoje. Amém. E ela daqui a pouco vai virar congregacional para eu poder falar que nós vamos cantar uma música congregacional. Amém? Amém. Glória a Deus. Conheço o nome que acalma o vento e o mar. Conheço o nome que pode ressuscitar.
Diga comigo, há poder. Diga, há poder. No nome de Jesus. Nós queremos declarar isso agora. A morte não reina mais. A tumba vazia está. Quantos creem nisso? A morte não reina. Você pode cantar? A tumba vazia está. A tumba vazia está. Vamos juntos! A morte não reina mais. A tumba vazia está. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome, Jesus. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome. Você pode cantar isso com a gente? O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome. Clamo a Jesus. Clamo ao nome que cura. Venceu a morte, hoje reina. Algo ressuscitará. Quando eu clamo a Jesus, clamo ao nome, Ele salva. Digno em toda a glória. Eu profetizo nessa noite, algo ressuscitará na sua casa, na sua vida. Correntes, correntes caem. Quando eu clamo a Jesus, inverno treme. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome, Jesus. O morto viverá. O morto viverá. O morto viverá em seu nome, Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá.
Pai, obrigado, Senhor, pelo coração generoso da tua igreja. Quero abençoar cada um dos meus irmãos que com graça e favor e generosidade contribuíram, Senhor, para que essa obra não pare. Eu oro para que o Senhor não permita que falte nada na vida dos teus filhos. Que a tua bênção, que a tua provisão, que o teu favor, que a tua graça, que a tua misericórdia os cubra todos os dias, Senhor. Abençoamos o nosso time de diaconato, hoje representado pela Diaconia Kids. Que o Senhor os guarde, os preserve, os livrando de todo mal, Senhor. Que eles possam crescer num bom ambiente, crescer ensinados na tua palavra, discipulados na tua verdade. Abençoamos também cada uma dessas sementes, que nenhuma delas se percam, Pai. Que seja utilizada única e exclusivamente na manutenção da tua obra, no crescimento e na propagação do Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu quero ler com você do verso 37 até o verso 39. Lucas capítulo 5, do verso 37 até o verso 39. Você já sabe, mas tem sempre visitantes e novas pessoas. Eu farei a leitura na versão NVI, a nova versão internacional. Talvez a minha Bíblia esteja um pouco diferente da sua, mas é só uma questão da tradução. Ao final, tenho convicção que todos nós, guiados pela mediação do Espírito Santo, compreenderemos o que a palavra de Deus quer nos dizer. Amém? Lucas capítulo 5, o texto bíblico diz assim, a partir do verso 37. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Feche seus olhos por um instante. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós não sabemos o que o Senhor preparou para nós essa noite, mas confiamos em Ti, confiamos na tua soberana providência, Pai. O nosso coração, por vezes agitado, perturbado, inquieto, anseia por ouvir uma resposta. E clamamos a Ti nessa noite, para que o Senhor responda às inquietações da nossa alma. Espírito Santo, traga uma paz que excede todo entendimento, para que possamos compreender os próximos passos. Quais os níveis que o Senhor quer levar a nossa fé, para onde o Senhor está nos guiando. Que essa noite seja uma noite de resposta, uma noite sobrenatural, aonde experimentaremos em convicção aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. O tema que eu quero compartilhar hoje, nessa noite, é o vinho novo. Mas antes de eu começar a pregar, tem algum pentecostal aqui nessa noite, só para saber? Glória! Então nós vamos bradar aqui hoje, amém? Deus é bom demais, irmãos. Irmãos, muitas pessoas pretendem, oram, pedindo para que Deus traga novidade de vida, e desejam experimentar o novo da parte de Deus. E é um fato que Deus sempre muda estações, Deus sempre traz coisas novas para a gente. E graças a Deus por isso, amém? Um novo relacionamento, uma nova comunidade de fé, um novo dia. Amanhã, quarta-feira, você vai acordar, e as misericórdias do Senhor te lembrarão que você foi preservado para acordar mais uma manhã, e Deus está te dando mais uma linda oportunidade para viver. E todos nós amamos viver o novo de Deus. A questão não é o novo de Deus, a questão é quando Deus nos permite viver o novo,
mas nós ainda queremos trazer o velho para o novo que Deus quer nos fazer viver. Nós ainda desejamos trazer as coisas antigas, e não é uma questão de bom ou não. Tem coisas que são boas para determinadas estações, e só duram aquelas estações e não devem ser levadas para as novas estações. Durante muitos anos nós ouvimos música, por exemplo, com um disco de vinil. Depois você ouviu na fita, não é verdade? O MP3, você caminhava com o Discman. Meu Deus, Gabriel, eu tinha um Discman amarelo. Aí a Jéssica é velha ali, só Jesus, hein, Jéssica? Pendurava aqui do lado, irmão, e andava achando que estava arrasando com aquele Discman. Se eu sair hoje na rua com um Discman aqui, o pessoal vai achar que eu sou maluco. Os fones de ouvido não tem mais nem fone, né? O fio mais. Agora é tudo Bluetooth, Wi-Fi, conexão via telepatia espiritual, transcendental. As coisas mudam o tempo todo e passam a galope. A gente precisa se readaptar, irmãos. Nós nos readaptamos para tudo. Você vai fazer compra no supermercado, agora nem caixa tem mais no supermercado. É tudo virtual, há uma máquina lá e você está aprendendo. Agora tem chat GPT e as coisas vão ficando para trás, e nós vamos nos adaptando às mudanças dos tempos e das estações. O problema é que quando se trata de mudanças espirituais, mudanças emocionais, nós ainda insistimos em manter nas estruturas enrijecidas, porque confiamos muitas vezes em estruturas. Confiamos muitas vezes naquilo que nós já conquistamos, nas estações que já aprendemos a vencer. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus está trazendo um vinho novo sobre a sua vida, mas Ele também vai te esticar para você aguentar a pressão desse vinho novo, amém? Irmãos, o evangelho de Lucas é um evangelho muito singular. Lucas é o único gentil a escrever um livro no Novo Testamento. Ele escreve com uma ótica muito detalhista, é o grego mais rebuscado. Esse é o evangelho maior em extensão e também na melhor qualidade que nós temos, do idioma do grego koiné daquele tempo. Ele escreve com um olhar muito perspicaz, dando nuances e detalhes que os outros evangelhos passam desapercebidos. Lucas parece ter uma tela em branco e ele vai pintando com cores tão vivas que nós, ao lermos o evangelho de Lucas, parece que estamos inseridos dentro da história. Ele nos coloca como um personagem de uma narrativa que ele escreve para um homem chamado Teófilo. Lucas quer mostrar para Teófilo que Jesus era o Senhor, um rei, um homem perfeito, mas também mostrar que a igreja era a representação desse Cristo aqui na terra. Ele escreve 2 volumes de um único livro, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos Jesus sendo acusados pelos líderes religiosos de ser um tipo de mestre muito estranho para a visão daqueles religiosos. Jesus tinha o apelido de ser comilão, porque ele vivia enfurnado na casa dos outros para almoçar. Em algum aspecto você parece com Jesus também. Jesus também era acusado de beberrão, porque não rejeitava uma festa. Não podia ter um salgadinho, uma coxinha, um Del Rey que ele estava, Gabriel. Tá glória. Quem aqui nesse aspecto parece com Jesus aqui? Meu Deus, essa igreja parece com Jesus demais, irmão. Jesus também tinha um jeito muito peculiar de escolher gente para caminhar. Ele só escolhia gente estranha, que na maioria das vezes não era benquista e não participava da nobreza do seu tempo. E sabe o que é interessante? É que há mais de 2000 anos já se passaram e Jesus continua chamando gente esquisita para caminhar com ele. Gente estranha, que não faz parte da nobreza, ele continua chamando esse povo para caminhar. E graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas os líderes religiosos ficavam empolvorosos
porque Jesus parecia trazer uma espécie de confusão para a religião. Como ele pode ser um mestre, um rabi, que ensina as doutrinas dos nossos pais, mas ser tão disruptivo com os costumes e com as tradições? Como ele pode ser alguém que se diz ser um intérprete fiel, leal das Sagradas Escrituras, mas andar com tanta gente que a nossa tradição despreza? Aí Jesus decide ensinar para eles. E Jesus ensinava por parábolas. Parábola é uma história com elementos práticos que trazem princípios sobrenaturais. Ele ensina 3 parábolas. Ele fala do noivo e os seus convidados. Ele fala de uma roupa velha com remendo novo. E ele fala de um vinho novo em odres velhos. As 3 parábolas têm a intenção de trazer o mesmo significado, a mesma realidade, com ilustrações metafóricas diferentes. Eu queria hoje me ater à parábola do meio, a parábola do vinho novo em odres velhos. Eu queria falar um pouco dessa parábola com você. Jesus estava anunciando para aqueles fariseus que o tempo de validade do judaísmo estava acabando. Era chegado um tempo onde Deus ia subverter a ordem religiosa da Judéia. E não só da Judéia, ia subverter a ordem religiosa do mundo inteiro. Cristo estava anunciando por meio dessas 3 parábolas, dessas 3 ilustrações, que havia chegado um tempo novo, que havia chegado uma roupa nova, que havia chegado o noivo, que havia chegado um vinho novo. Portanto, eles deveriam ter o olhar sensível para discernir que se tratava de uma nova realidade, e que mediante a nova realidade, eles não poderiam trazer apetrechos da antiga realidade, realidades dessa antiga ordem, trazer para um novo tempo as bagagens que serviram para um tempo antigo. Ele então senta com os líderes da lei e ele vai ensinando para eles. Ele diz no versículo 37, e aqui eu quero começar a aplicar com você: e ninguém põe o vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Primeiro ponto: o novo de Deus sempre exige uma nova estrutura. Irmãos, no contexto da Palestina do primeiro século, o vinho novo era o suco da uva recém-fermentado. Você chegava numa videira, colhia o fruto da videira, a vide, pegava a uva, colocava em um grande espécie de tonel, e lá você colocava pessoas para pisar nessa uva. Ela era esmagada, ela era prensada. À medida que ela era esmagada, o suco dela descia, e esse suco que descia era colocado em alguns recipientes. Você poderia colocar em vasos, que eram itens mais caros, mais nobres. Qual era o problema dos vasos? É que os vasos eram uma estrutura muito dura, e o vinho às vezes precisava ser transportado de um lugar para outro. Imagine um vaso de barro cheio de líquido. Você colocava numa carroça, e à medida que as mulas puxavam a carroça nas estradas esburacadas da Palestina, o vaso ia se chocando um contra o outro, e aquilo fazia com que os vasos trincassem, quebrassem, e o vinho era perdido, ele se derramava. Então eles desenvolveram um novo modelo para poder armazenar o vinho, para que ele fosse transportado e para que ele fosse fermentado. Eles pegavam couro de animais como cabras e bois, depois pegava esse couro, secava ele, passava numa espécie de fogo, fazia uma espécie de bolsa, de alçapão com uma boca, deixava secar no sol, e então deixava o vinho ser armazenado nessa embalagem. O vinho novo é um vinho que está em gradual processo de fermentação. É um suco que, quando é colocado sem o oxigênio, ele começa a fermentar, começa a liberar gases, e esses gases vão estufando o recipiente onde ele está. Como não tem oxigênio, existe uma pressão interna que faz aquele odre, aquela vasilha de couro ser pressionada. O que Jesus está dizendo é que quando você pega um vinho que acabou de ser tirado da videira, um suco de uva, e você coloca num odre que já está velho, que já foi usado no processo várias vezes,
esse odre já está ressecado, esse odre já está intransigente, esse odre já não tem mais capacidade de expansão, ele já chegou no limite. Se você o pressionar, ele vai rasgar no meio e você vai perder todo o vinho. Jesus está dizendo: o vinho que eu tenho para derramar sobre o povo de Israel é um vinho que vai precisar de odres completamente novos. Irmãos, Deus não tem um vinho novo só para derramar sobre o povo de Israel. Deus tem também um vinho novo para derramar sobre a nossa vida. Mas para que Ele derrame esse vinho novo sobre a nossa vida, você vai precisar mudar um pouquinho a sua mentalidade. Deus vai precisar te esticar um pouquinho. Deus vai precisar te levar em alguns limites que você nunca antes tinha sido levado. Deus vai precisar te colocar dentro de realidades ao qual você nunca antes tinha experimentado. O vinho era o símbolo da alegria, o vinho era o símbolo da prosperidade, o vinho era o símbolo da celebração, da festa. Jesus está dizendo: eu vou esticar vocês tanto que eu vou ter que ressignificar para vocês o que é alegria, eu vou ter que ressignificar para vocês o que é prosperidade, eu vou ter que ressignificar para vocês o que é uma verdadeira celebração. Irmão, quando a gente chega no Evangelho, é chegado um vinho novo na nossa vida. A gente vai aprendendo aos poucos que não há espaço mais para algumas alegrias que outrora eram superficiais, que não há espaço mais para algumas celebrações que outrora eram superficiais, que não há espaço mais para algum tipo de contato que outrora é superficial. É um fato. O Evangelho muda o nosso coração, o Espírito Santo também transforma o coração, mas além de transformar o coração, Ele muda também o nosso exterior. É gente que teve o coração mudado, que pode estar na pior tribulação, que ele sempre caminha com um sorriso no rosto. É gente que pode estar na pior situação da vida, se tem vinho novo do lado de dentro, tem esperança do lado de fora. O nosso problema é que a gente ainda quer viver com o mau humor dos dias em que não conhecemos a Cristo, viver com o pessimismo do dia em que ainda não conhecemos a Cristo. Irmão, Jesus te deu um vinho novo. Pare de acreditar e de viver a partir do pessimismo da vida, da ótica natural do coração. Nós temos um vinho da alegria, nós temos um vinho da celebração, nós temos um vinho da graça e do favor de Deus, meu irmão. Isso aqui é lindo porque nós conseguimos sorrir até nas situações mais complicadas da vida. Eu não sei se você já teve, às vezes, a impressão de que Deus está te levando para um lugar que você não sabe onde vai dar, mas que você tem convicção que é Deus que está te esticando. Que Deus chega e fala assim: cara, o que está acontecendo com a minha vida? Deus só pode estar me esticando. A gente olha para Deus com essa cara de calango murcho que a gente tem, não é não, Lívia? Fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Aí Ele está falando: calma, eu estou tirando o odre velho, estou colocando o odre novo, porque eu tenho que derramar o vinho novo. Se eu não trocar a sua estrutura, você não aguenta o que eu tenho para colocar na sua vida. Se eu não mexer nos seus fundamentos, se eu não revelar a capacidade do seu alicerce, eu não consigo derramar o novo na sua vida. Eu já ilustrei isso de alguma maneira, mas imagine um pai chega para um adolescente de 16, 14, 15 anos e presenteia ele com um carro e dá uma chave para ele e fala: filho, esse carro é seu. Você acha que é uma bênção ou uma maldição? Irmão, é uma maldição. Se pegar um adolescente e dar um carro para ele sem, primeiro, infringir nas regras de trânsito, ele não pode dirigir. Segundo, sem habilitação, ou seja, a bênção no momento errado não é uma bênção, é uma maldição. E se Deus tem o tempo certo para cada ocasião, Ele também prepara a estrutura para que você suporte o que Ele quer colocar na sua vida. Se Deus não permitiu que você case hoje, é que Ele está te dando estrutura para suportar o processo do casamento. Se Deus não permitiu que a empresa prospere hoje, é que Ele está te dando estrutura para você suportar os processos da empresa. Se Deus não curou a doença hoje, é que Ele está te dando estrutura para que quando Ele cure, você permaneça, irmão. Porque o vinho novo de Deus exige uma estrutura forjada por Deus, meu irmão. O problema é que tem muita gente doida para viver o novo, mas não permite que Deus
faça a lapidação dos fundamentos da vida. É gente que quando chega a benção, abraça e larga o Senhor. Irmão, quantas pessoas entraram por aquelas portas com um pedido de oração, e quando Deus concedeu o pedido de oração que tanto buscavam, viraram de costas e deram de ombros para o Senhor, e não estão mais aqui, não amam mais o Senhor, e vivem como se Ele não existisse, só vieram atrás da alegria, mas deixaram o doador da alegria para trás. O problema de ter alegria sem o doador é que um dia o tanque esvazia, e tem gente andando de tanque vazio. A alegria já acabou há muito tempo, ele só deixou o carro no ponto morto e está deixando descer a ladeira. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está enchendo o nosso tanque com um vinho novo. A gente não vai ficar andando só no ponto morto não, irmão. Você vai engatar a marcha, vai acelerar esse chevette e vai para cima no nome de Jesus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. E é engraçado porque tem muita gente que está perdendo o novo que Deus quer derramar, porque insiste em ficar com a roupagem antiga, com o odre antigo, da maneira antiga. E Deus está dizendo: como que eu vou derramar? Porque se eu derramar eu te arrebento, se eu fizer eu te mato. Irmão, Deus não quer o nosso mal. É o que Jesus está tentando explicar para os fariseus: vocês não vão participar da festa da cristandade, daqueles que creem em Cristo, porque estão presos ainda no odre velho. Jesus diz no verso 38: pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couros novas. Segundo ponto, o novo sempre provoca pressão para crescimento. Aí Deus prepara a estrutura. Você está achando que veio para tomar lapada, vai receber o novo de Deus, aleluia. Mas a pressão é correspondente à novidade. O inédito de Deus também provoca uma elasticidade gigantesca. Quanto mais Deus derrama de coisa nova, mais Ele estica, testando a estrutura que Ele construiu na gente. Vai receber o novo de Deus, mas firma o lombo que Deus vai te esticar proporcionalmente também. Mas fique tranquilo, não sobreveio sobre nós prova que Ele não tenha nos dado capacidade para suportar, irmão. Porque a alegria também é proporcional. Chega o vinho novo, e Deus também nos estica, nos pressiona e nos testa. Não dá para viver a novidade de Deus sem sermos testados na novidade de Deus. E aí, irmão, a hora que a gente é testado no que Deus tem de novo, é a hora que muitas vezes a gente quer voltar para as coisas antigas para trazer. Tem gente vivendo novos relacionamentos, sangrando feridas provocadas no passado em gente que não tem nada a ver. Tem gente vivendo em 2025, carregando bagagens lá de 1900 e cafunga, que não tem nada a ver com hoje. Meu irmão, Jesus está te dizendo: o que eu tenho para derramar na sua vida, não cabe mais essa mala velha, não cabe mais esse trapo de roupa velha, não cabe mais esse pensamento velho, não cabe mais esse jeitinho velho. Tem que se posicionar completamente de forma nova para viver o que Deus tem, irmão. Isso às vezes é tão complicado para nós de compreender, porque a gente acostuma com geografia, acostuma com amizade, acostuma com o ambiente, acostuma com escorar as nossas emoções. Aí de repente, quando Deus quer fazer o novo, a primeira coisa que Ele mexe é com a estrutura, com a geografia, com a ambiência. Tem gente que Deus tira de um lado para o outro, não é, filho? Tem gente que Deus mexe assim, ó, vem para cá, vai para lá. Vamos falar sério, olha, lembra aí 2 anos atrás, onde você estava? Olha onde você está hoje. Eu não estou falando de posição, de lugar, não é isso não. Eu estou falando de Deus mexendo com as estruturas. Tem gente que há 1 ano atrás andava com você, que hoje nem na sua lista de contato está mais. Tem gente que estava em outro estado há 1 ano atrás, do nada vai parar na terra do pão de queijo. Tem gente que está aqui com o coração apertado, com passagem, que está indo para outro canto e nem sabe o que vai fazer. Deixa eu te falar, Deus esticou sua estrutura para dizer: tem vinho novo chegando na sua vida.
vezes nós não queremos ser pressionados, não queremos ser esticados, mas a melhor coisa que podemos é saber que estamos sendo esticados dentro de um processo, que é Deus quem está nos esticando. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Sabe o que é engraçado? É porque o vinho e o vinagre no primeiro século eram feitos da mesma forma. Ambos vinham da uva, eram prensados num tonel. Você tirava e colocava dentro de um recipiente como odre e lacrava. O vinho, ele não deixava entrar o oxigênio, então ele era pressionado por uma alta composição química interna, uma pressão muito grande interna. O vinagre é quando havia um tipo de buraco no odre e o ar entrava, então ele não era pressionado internamente. Ele ficava o tempo todo sem pressão e os gases iam evaporando, e com isso ele azedava. A diferença do vinho para o vinagre é que um busca alívio para o processo e azeda. O outro não, o outro passa pelo processo sendo condensado e fica tão doce que se torna o que nós chamamos do vinho novo. Tem muita gente que não quer suportar a pressão em Deus e está azedando no meio desse processo, está ficando amargo no meio do processo. Ei, meu irmão, cuidado com as fugas da pressão, para você não ficar amargurado no meio do caminho. Cuidado com os paliativos para fugir da pressão, para você não se amargurar. Sabe por quê? Porque se você aguentar a pressão em Cristo, permanecer firme nos caminhos dele, não olhar para um lado nem para o outro, manter os olhos em Jesus, entender que ele é o autor e consumador da sua fé, por dentro, irmão, você vai estar docinho como mel, que é o que garante para aqueles que querem ser esticados na mão de Deus. Irmão, eu não sei você, mas às vezes a oração que eu faço é: Deus, eu não estou aguentando mais ser esticado. Mas Deus continua esticando a gente, porque Deus sabe até onde a gente aguenta, irmão. E você aguenta mais sim. Aguenta ser esticado mais um pouquinho, crente. Pastor do céu, misericórdia, não fala isso não. Se não aguentasse, você já estava todo rasgado no meio. E sabe por que aguenta? É porque as mãos que estão te esticando são as mesmas mãos que foram pregadas na cruz para te dar vida e vida em abundância. Não é a mão de um malfeitor que quer o seu mal, não é a mão de alguém que está te guiando para um beco sem saída, não. É a mão mais terna e amável que nós podemos estar. É a mão mais aconchegante, cheia de esperança. Crescer dói, meu irmão. Você está achando que crescer não dói? Ser esticado dói. Eu me lembro, na minha adolescência, pré-adolescência para adolescência, eu tive um salto de crescimento. E eu lembro que quando eu estava nesse salto de crescimento, assim, físico mesmo, eu dei uma esticada, eu comecei a crescer muito. Eu sentia muitas dores na perna, minha canela doía à noite, que eu chorava às madrugadas. Eu lembro que a minha mãe, muito espiritual, né? Ela vinha, eu falava: mãe, minha canela está doendo demais. E ela falava: meu filho, é uma batalha espiritual. E ela me ungia todo e ficava aquele cheiro de pastel frito lá em casa, um negócio maravilhoso. Até que um dia meu pai falou: não, tem alguma coisa. Olha, ungido tira os demônios tudo, o nome de Jesus. Se não saiu, tem outra coisa aí. Aí me levou no médico. E aí o doutor examinou, doutor Reginaldo, não me esqueço disso. E ele falou comigo assim: ô filho, essa dor é normal, é dor de crescimento, você vai ter que aguentar, não tem remédio para dor de crescimento. A gente não dá antibiótico para quem está crescendo, a gente quer que cresça mesmo. Você não dá remédio, não vou te receitar nada para você crescer. Eu falei: doutor, nem uma bezetacil, nem nada, uma injeçãozinha assim para não doer. Porque, irmão, a gente quer crescer, mas não quer que doa. Quer crescer, irmão? Firma o lombo que vai doer muito. Mas se está doendo é porque está crescendo, irmão. Está doendo é porque está mudando, irmão. Está doendo é que não está parado, irmão. Está doendo é que Deus está esticando, irmão. Está doendo é porque hoje você não é mais a mesma pessoa que era ontem, e amanhã não será mais a mesma pessoa
meu irmão. A dor faz parte do processo de expansão que Cristo quer provocar na nossa vida, irmão. Mas a gente vai aguentar. E vamos embora, está tudo bem. Jesus finaliza esse texto dizendo, versículo 39: ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Terceiro ponto: muitos não desfrutam do novo de Deus, porque estão embriagados com o passado. Irmãos, imagine, alguém sai para comprar vinho, e vinho é uma bebida fermentada. Uma bebida fermentada, ela tem uma alta capacidade de tirar sua sensibilidade de sabor. Jesus estava dizendo que aqueles fariseus tinham bebido tanto do judaísmo, da tradição, da lei, que eles estavam tão embriagados que, deixa eu gastar meu português aqui, Dai, as papilas gustativas, meu Deus, são anos vendo Masterchef, varão. Elas já estavam completamente adormecidas, a ponto de não conseguir experimentar ou discernir o sabor do vinho novo quando elas experimentassem. Jesus estava dizendo: vocês estão tão embriagados com a forma antiga, com a maneira antiga, com a visão antiga, que vocês não conseguem ter alegria e experimentar o sabor, saborear o novo, porque está bêbado com o passado. Meu irmão, tem muita gente que não consegue ter alegria do que Deus está fazendo porque está bêbado. Tem muita gente que não consegue ter êxtase no que Deus está fazendo porque está bêbado. E eu não estou falando de bêbado de álcool, não. Eu estou falando de bêbado das experiências do passado, das dores do passado, das angústias do passado. É gente que há 3 anos atrás, 5 anos atrás, viveu uma coisa ruim, que tem medo de viver o futuro, tem medo de viver algo novo. Alguém que experimentou um pastoreio ruim, acha que todo pastor vai repetir o mesmo erro. Alguém participou de uma igreja ruim, acha que toda igreja vai repetir o mesmo erro. Alguém que experimentou um relacionamento ruim, acha que todo relacionamento vai repetir o mesmo erro, quando Deus está dizendo: essa experiência amarga desse vinho antigo tem que ficar lá no passado. Eu estou preparando um vinho novo, uma nova experiência, uma nova realidade, uma nova liberalidade. Limpe o seu paladar, porque tem sabor novo chegando do céu, meu irmão. O apego ao passado pode nos impedir de viver o que Deus quer fazer para nós hoje, irmão. O novo de Deus exige um desapego e humildade para admitir que, por melhor que tenham sido as experiências do passado, o que Deus tem pela frente é sempre melhor, irmão. Você está com medo de quê? Está com medo de te ferirem amanhã? Está com medo de te maltratarem amanhã? Está com medo de te machucarem amanhã? Está com medo de uma porta fechada amanhã? Está com medo da mal resposta amanhã? Está com medo da rejeição do amanhã? Deus está te dizendo assim: fica tranquilo. Sabe quem é que já está lá na sua quarta-feira? Sabe quem é que já está na sua próxima semana? Sabe quem é que está no seu mês de maio? Sabe quem é que está no seu 2027? Deus já está no nosso futuro, nos esperando, irmão. É o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, irmão. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e fiel. É engraçado porque as profecias messiânicas a respeito de Jesus, elas sempre falam do lugar onde o passado deveria estar. Isaías, por exemplo, é um profeta que fala muito a respeito de Jesus. É chamado do profeta messiânico. Olha o que ele diz em Isaías 43, versículo 18 e 19: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova.
ela já está acontecendo. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir caminho e um riacho no ermo. Quando Isaías olha para o futuro, na perspectiva profética, ele diz: olha, comece a contemplar, Deus já está fazendo uma coisa nova. Quem coloca os olhos no que Deus está fazendo, não fica olhando para o que o diabo fez, porque sabe que o que Deus vai fazer é infinitamente maior do que aquilo que um dia o diabo pôde fazer na nossa vida. Eu bem sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não interessa o que deu errado até aqui, o que interessa é o que Deus vai fazer dar certo daqui para frente, meu irmão. Para de se embriagar com o passado. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz no verão passado, não conhece os meus erros, não sabe as minhas falhas. Miqueias 7,19 diz: Ele lança todos os nossos pecados na profundeza de um mar, chamado mar do esquecimento. O vinho velho termina hoje, daqui para frente Ele está fazendo algo novo. Faça como Paulo, irmão. Paulo está preso lá em Filipenses, ele diz: eu, quanto a mim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Faça como o autor aos Hebreus diz, que Deus não permite que nos lembremos dos nossos erros. Se Deus não lembra, por que nós devemos nos lembrar? Faça como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17: se alguém pois está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Meu irmão, eu não sei o que você viveu ontem, não sei o que você viveu domingo, eu não sei o que você viveu sábado, não sei o que você viveu até agora nesse ano. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Eu não sei o que você viveu 2024, 23. Eu sei que daqui pra frente eu tô vendo uma coisa nova acontecendo, eu tô vendo Jesus agindo, eu tô vendo vinho novo, alegria nova, esperança chegando na nossa vida, meu irmão. Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa realidade? Vamos, fique de pé no seu lugar. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu quero viver algo novo. Grita isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Quantos creem no nome de Deus? Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Vamos cantar isso. Vem me visitar hoje aqui. Você pode dizer: eu quero conhecer mais de ti. Será que você pode erguer suas mãos para dizer: Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero mais. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, vamos. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito
seus olhos essa noite. Pai, nós estamos aqui sedentos por esse vinho novo, Senhor. Derrama esse vinho novo sobre a nossa vida. Esse vinho novo cheio de alegria. Esse vinho novo cheio de esperança. Esse vinho novo cheio de graça. Esse vinho novo cheio de favor, Senhor. Não nos permita viver na amargura das experiências passadas. Não nos permita ficar preso nas angústias amargas do ontem. Nós estamos aqui para suportar a pressão, para sermos esticados, mas para termos o nosso paladar adoçado pelo vinho novo do Senhor. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu experimentei tantas coisas, eu estou cansado de viver das experiências passadas, de viver do amargor do ontem. Eis-me aqui, Jesus, para experimentar algo novo que só o Senhor pode me dar. Adoça o meu coração. E eu, Jesus, que me afastei, que endureci meu coração, arrependido volto, me aceita de volta. Eis-me aqui, Jesus. Toda a igreja com os olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, tanto entregando a vida para Jesus ou se reconciliando, você que precisa viver algo novo na sua vida, você que precisa experimentar um vinho novo, você que quer sair da embriaguez do vinho antigo e quer experimentar algo que só o favor e a graça de Deus pode te dar. Eu vou contar até 3. Ao final da contagem eu vou pedir que você levante uma das suas mãos para que eu possa te ver, porque eu quero orar por você. Eu não posso acabar esse culto sem fazer uma oração especial pela sua vida. Você que quer viver esse algo novo da parte de Deus. 1, 2, 3. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Sem medo, isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, sem medo. Aqui na primeira galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quantas mãos levantadas na segunda galeria? Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou sua mão, eu queria te fazer um último pedido. Eu queria que sem medo e sem constrangimento nenhum, você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Me permita orar por você. Vem cá, minha irmã, vem cá. Me permita orar por você. Isso, vem cá, vem cá, vem cá. Será que você pode aplaudir o Senhor? Vem cá, meu irmão, vem cá. Me permita orar por você. Eu quero muito colocar a mão sobre a sua cabeça. Você que está aqui na segunda galeria, que levantou a mão, é só descer as escadas. Me permita orar por você. Eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração especial por você. Vem cá, vem cá. É Jesus quem está te chamando. Isso, tem vinho novo sendo derramado na casa. Tem vinho novo sendo derramado na casa. Isso, vem, vem sem medo, vem sem constrangimento. Enquanto os nossos irmãos estão vindo, eu queria falar para você que está em casa nos acompanhando. Tem 2 números aparecendo no canto inferior do seu vídeo. O primeiro, ele é um telefone WhatsApp. O segundo, ele é um telefone fixo. Em ambos os casos, nós temos um time de mediadores de plantão para atender a sua ligação ou responder a sua mensagem. Temos um QR Code também. Nesse QR Code você pode direcionar a câmera do seu celular para ele, e nós também vamos entrar em contato com você. Mas é hoje que Jesus quer trazer doçura da graça para a sua vida. É hoje que Ele quer trazer renovo, esperança, alento, direção. Hoje Ele quer mudar completamente a sua história. O tempo do vinho velho acabou. Tem vinho novo chegando na sua vida. Tem mais gente chegando. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Oh, aleluia. Vamos lá, Goiânia, não para de aplaudir não. Tem vinho novo chegando. Tem vinho novo chegando. Vinho novo chegando. Isso. Vem, 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 vem. Aleluia. Meus irmãos, vocês que estão aqui na frente, olha para mim, por favor. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Nós cremos que a partir de hoje,
a vida de vocês nunca mais será a mesma. E não é que necessariamente vai mudar algo do lado de fora, não. Nós cremos que aí do lado de dentro tem um vinho novo sendo derramado na vida de vocês. Essa noite é a noite da virada de chave na vida de vocês. Ele está fazendo algo completamente novo. Nós vamos orar por vocês. Pastor Gabriel vai nos conduzir. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Igreja, estenda a mão para cá e vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Por cada uma dessas vidas, nós oramos aqui, Senhor. Oramos por cada uma dessas vidas aqui nessa noite. O Senhor não está aqui reformando vidas, o Senhor está fazendo novas vidas aqui, Pai. Novos corações surgindo, novas moradas para o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Que toda amarra do passado caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus agora possa ser o dono dessas vidas. Elas agora estão aliançadas com o Senhor, estão sendo cheias do Teu Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, sele cada uma dessas decisões aqui, e que eles possam ter a consciência que os pecados deles foram perdoados, e que agora eles vivem uma nova vida, uma vida que o Senhor Jesus entregou para elas nessa noite. E nós selamos essa decisão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha aqui para mim, você que está aqui na frente, olha aqui para mim. A partir desse momento, a vida de vocês é totalmente nova. E se é vida nova, há uma festa no céu nesse momento. Você está virado para mim. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai virar e nós vamos juntos celebrar essa nova vida. Amém? Combinado? Vamos lá, vamos, Lagoinha, vamos, vamos. 1, 2, 3. Pode virar. Sejam bem-vindos, bem-vindos à sua nova vida. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui à frente, só mais um momento, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós queremos agora caminhar com você nessa nova vida. É uma vida nova. E agora nós queremos direcionar vocês pela palavra do Senhor, ensinar a Bíblia para vocês. Tá vendo uma mão levantada ali? A gente tem uma equipe agora esperando vocês. Nós já estamos terminando essa reunião agora. Vai ser 4 minutinhos da sua atenção a mais. Eu peço muito que você possa acompanhar ali. E nós queremos orar por você, entregar um último presente e ainda abençoar você nessa noite, amém? Você pode seguir ali, você pode aplaudir a vida desses irmãos e dessas irmãs. São novas vidas para o Senhor, odres novos para Jesus. Você que está aqui, se puder levantar suas mãos mais alto que você puder. O Senhor Jesus está renovando vidas aqui nessa noite. O Senhor Jesus está colocando as coisas no lugar, e Ele está te preparando para receber coisas novas dEle, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite por cada um dos irmãos aqui. Oramos crendo que o Senhor Jesus já começou a boa obra de fazer com que esses odres sejam renovados, e o Senhor vai completar essa boa obra. Deus, que o Senhor possa alargar as nossas fronteiras, alargar os nossos limites, nos faça crescer, nos faça avançar, nos faça suportar a pressão, mas que o Senhor também derrame uma porção nova sobre as nossas vidas nessa noite, e que nessa semana nós possamos experimentar do novo do Senhor sobre as nossas vidas, e que a graça de Deus Pai,
o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam conosco, em nome de Jesus. Vá na paz, querido. Deus abençoe sua vida. Até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe.